Semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal falando se o mercado aguentava tantas obras do Naoki Urasawa ao mesmo tempo, mas eu não fiz uma resenha do seu último título, Asadora. Então hoje vai ser isso aqui. Bora mergulhar de cabeça nesse primeiro volume? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins e você está no Review Express, esse canal dedicado a falar de gibizinhos e dos nossos mangás também. Hoje vamos mergulhar de cabeça no primeiro volume de Asadora, que compila os capítulos de 1 a 8. Quero falar para você do que se trata, se é de fato uma obra magistral, como é de costume de seu autor, Naoki Urasawa, e se vale a pena você comprar isso aqui, tá? Bom, a obra ainda está em publicação no Japão. Aqui no Brasil ela chegou ao preço de R$ 49,90, 50 pau no mangazinho padrão, caro pra caramba. É um tanco, né, com 200 páginas impressas em offset, e aqui no comecinho nós temos algumas páginas em crochê que são coloridas. Não tem orelha, não tem nada, simplesão, e acompanha ainda um marcador, também em offset, tá ok? Mangá ainda em publicação no Japão, como eu disse, se não me engano lá tá no volume 11, então se você for começar a coleção, tenha isso em mente. Cara, na minha humilde opinião, essa aqui já se mostra como um belíssimo trabalho do Urasawa. Para mim ele é um dos grandes gênios do mangá moderno, e eu já pude sentir aqui nesses 8 primeiros capítulos que vem algo muito grandioso por aí. Se você é fã de Monster, de 20th Century Boys ou de Pluto, né, os seus mangás mais famosos, você já sabe o que você espera dele. Muito mistério, personagens complexos e muito bem desenvolvidos e uma trama que consegue te prender do início ao fim. Mas a Asadora consegue ir além, porque ela mistura algumas coisas bem interessantes. Eu vou entrar em spoilers aqui, então se você não quer saber de nada, esse vídeo não é pra você. Mas acontece tudo no primeiro volume, porque aqui ele mistura drama histórico, suspense e kaijus. A história começa em 1959, num Japão pós-guerra, né? E nós vamos conhecer a Asa Asada. Ela é uma menininha de 12 anos que vive em Nagoya e ela mora numa família gigante, cara. Ela tem vários irmãos, são 10 irmãos. E ela se sente meio invisível, sabe? Aquela sensação de que ninguém a nota nessa multidão de irmãos. Só que a vida dela tá prestes a mudar de um jeito que ela jamais imaginaria. Um dia ela é sequestrada por um ex-piloto de guerra, o misterioso Kasuga, que é o nosso segundo personagem principal aqui. Mas calma que a coisa não é tão simples quanto parece. Ele não é só um sequestradorzinho. Porque enquanto Asa tenta entender o que está acontecendo, né, de ser sequestrada e tal, uma ameaça ainda maior se aproxima. Um tufão devastador que vai virar Nagoya de cabeça para baixo, vai destruir tudo. E é no meio desse caos que a menininha e o sequestrador, a Asa e o Kasuga, de inimigos, eles se tornam aliados improváveis para sair dessa situação, né, na luta pela sobrevivência em meio a esse tufão. E como se não bastasse, no rastro da destruição surgem os primeiros indícios de algo gigantesco, algo que não deveria existir, um kaiju. Na última página nós temos aqui uma pegada gigantesca em meio aos destroços. E aí, cara, o Urasawa te joga numa montanha russa de eventos que conecta o passado dessa menina com o futuro que vai incluir até as Olimpíadas de Tóquio de 2020, né? A história passeia por todo esse período. Cara, é épico, assim, desde o começo. Nessa folhada aqui eu vi, e eu esqueci de mostrar, que também veio um adesivinho, olha aqui, ó, com a capa do volume 1. Um brindezinho bem
bem vagabundinho. Mas o que realmente brilha nesse mangá são os personagens. A Asa Asada é uma menina simplesmente incrível, é encantadora. Ela é longe de ser uma mocinha indefesa, tá ligado? Ela é resiliente, ela é corajosa pra caramba, ela é cheia de vida, ela é muito espontânea. E mesmo sequestrada e no meio de um tufão, ela tá preocupada em salvar a vida da mãe que está em trabalho de parto. É uma força da natureza e você vê ela amadurecendo logo nesse comecinho aqui. A cada página você sente que essa menina tá ficando mais madura. E o Kasuga, o sequestrador? Cara, esse personagem é demais, porque ele vai assim de sequestrador a protetor. E ele é a prova de que o Naoki Urasawa é mestre em criar personagens complexos. Você começa odiando o cara, mas conforme você vai avançando na história, você vai entendendo as suas motivações, o seu passado quebrado pela guerra. Você entende por que ele entrou nesse mundo da bandidagem, né, de ladrãozinho e depois para sequestrar uma garota, e a relação dele com a Asa é um dos pontos altos do mangá, mostrando que a confiança de uma pessoa na outra pode surgir nos lugares mais inesperados. Esse primeiro volume mostra que Asadora é um prato cheio de temas bem legais. A resiliência com certeza é o carro-chefe desse mangá aqui. A Asa, o Kasuga, o povo japonês se reerguendo depois da guerra e também de um desastre natural, cara, é pura inspiração. É uma celebração da força do espírito humano, sobretudo do povo japonês que já precisou se reinventar, que precisou se reconstruir diversas vezes. Outro tema fortíssimo aqui na história é a identidade, porque essa menina, ela se sente invisível em meio àquela família gigantesca, só que os desafios a forçam a descobrir uma força interior que ela nem sabia que tinha. E mais uma vez o Urasawa brilha, né? Porque ele faz isso de um jeito que você consegue se identificar, tá ligado? A identidade não é só de onde você vem, a sua origem, mas é o que você faz com que a vida te dá. Manja aquele ditado de se a vida te der limões, faça uma limonada? É bem isso. E o mais legal é como que o Naoki Urasawa mistura o cotidiano com algo extraordinário. A vida no Japão pós-guerra aqui é super realista, com todas as dificuldades. Mas aí do nada surge uma tempestade e uma pegada de um kaiju. Essa mistura de drama histórico com ficção científica é aquele temperinho que torna a Asadora tão único e tão fascinante até aqui. A arte do Urasawa é belíssima, como sempre, né? São traços detalhados, bem realistas. Ele consegue capturar a emoção dos personagens no rosto, né? Nos traços. As cenas de destruição também estão muito bem feitas, né? As paisagens após o tufão destruir tudo. Cara, isso é muito bem legal. Você sente de fato a força da natureza que destruiu tudo aquilo, né? O movimento, olha essa cena de uma janela estourando, as linhas de velocidade, muito bom. E o Urasawa, se tratando de narrativa, ele é um mestre do suspense. Cada capítulo vai terminar com um gancho que vai te deixar ali roendo as unhas, querendo saber o que acontece em seguida. E ele, desse jeito, ele consegue tecer uma trama complexa com várias camadas que, a meu ver aqui, promete ser uma das grandes pérolas da sua carreira. Para mim, os 8 primeiros capítulos de Asadora, o volume 1, né, é um convite irrecusável para você mergulhar em mais uma obra fantástica do Naoki Urasawa. É uma história que te faz pensar, te faz sentir, te faz emocionar. Se você é fã desse cara, ou se você nunca leu dele e quer conhecer um mangá que foge do óbvio, Asadora é a pedida certa. E aí, você já leu Asadora? Qual a sua opinião sobre os 8 primeiros capítulos? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, ativa o sininho, faz essas paradas todas, compartilhe com seus amigos que amam mangás. Eu sou o Kim Martins, um beijo no seu bumbum e até a próxima.